A gente se mata de trabalhar a vida inteira e morre sem ter conhecido a verdadeira fartura, né? Se gasta, se desgasta, parte dessa vida sem ter um tostão, mesmo seguindo todas as regras do jogo. Enquanto isso, tem gente que parece colher os frutos do sucesso sem nem suar a camisa. Mas e se eu te disser que não é só esforço, sorte ou inteligência? E se a chave de tudo for mudar a sua forma de pensar? Porque riqueza não é o fim, é um reflexo, um espelho do que você acredita ser possível. Você acha mesmo que a sua realidade é ditada pelas circunstâncias? Que a culpa é da crise, do governo, do seu chefe ou daquela infância difícil? Eu achava isso por anos. E sabe o que me deu? Frustração, dívidas, um aperto no peito. A verdade, crua e sem rodeios, é que a sua realidade não vem de fora, vem de dentro da sua cabeça. O mundo te devolve o que você acredita merecer. Não estou falando isso para te deixar mal, mas para te acordar, porque talvez você esteja vivendo uma vida que nunca foi sua de verdade, repetindo padrões, crenças, comportamentos que nem são seus, herdados da família, da escola, da televisão, da sociedade, e você nunca questionou, só aceitou e seguiu em frente, dia após dia. Já se pegou pensando, essa é minha sina, rico, só quem nasce em berço de ouro? Não entendo nada de finanças. Esses pensamentos não são inofensivos, são ordens para o seu subconsciente, e ele não questiona, ele obedece. Você pode acordar todo dia querendo mudar de vida, mas se lá no fundo você acredita que não merece ou não consegue, nada muda. Eu era a prova disso. Parei de estudar no 8º ano. Trabalhei em posto de gasolina, oficina mecânica, fábrica, sem aspirações, sem rumo. Achava que aquele era meu limite. E adivinha? Era exatamente o que eu vivia. Mas o que virou minha vida de cabeça para baixo não foi dinheiro, conexões ou milagres. Foi um livro, uma ideia, um novo pensamento. Lendo Pense e Enriqueça, caiu a ficha. Eu estava preso a uma autoimagem sofrível. Me via como um sobrevivente e, por isso, só conseguia sobreviver, me arrastando, vivendo de salário a salário. Já se sentiu assim? Já terminou o mês se perguntando onde foi parar o dinheiro? Já sentiu vergonha de olhar o seu extrato? Já teve medo de conferir a conta e ver o saldo refletindo exatamente como você se sente? Isso não acontece porque você é burro, preguiçoso ou azarado. Acontece porque sua mente ainda está programada para sobreviver, não para prosperar. A Universidade de Stanford descobriu algo impressionante. 95% das nossas decisões são tomadas pelo inconsciente. Entendeu o tamanho disso? Você pode estar se esforçando horrores conscientemente, mas se seu inconsciente está sabotando tudo às escondidas, você perde, sempre, e nem percebe. E o mais fascinante, quando você começa a mudar a sua autoimagem, o mundo muda junto. As oportunidades aparecem, as pessoas certas surgem, portas que pareciam trancadas se abrem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Lembro de um dia em Toronto, depois de um plantão de bombeiro exaustivo, sentado sozinho, olhando para o chão, pensando: é isso? Essa é minha vida? Trabalhar, pagar contas, sobreviver? Foi ali, naquela solidão, que a lâmpada acendeu. Eu era o responsável pela minha situação. Se eu consegui criar uma vida medíocre com pensamentos limitados, imagine o que eu poderia criar com pensamentos grandiosos. E é isso que quero te mostrar. Você não precisa ser extraordinário para prosperar. Precisa aprender a se ver como alguém que merece, alguém capaz, alguém que já está no caminho da riqueza. Porque o que você vê, você sente. E o que você sente, você atrai. Quer um exemplo prático? Pega um papel e escreve: eu sou um ímã de prosperidade. Cola no espelho, na geladeira, onde quiser. Mas olha todo dia, e cada vez que olhar, sente como se já fosse verdade, porque o seu subconsciente aprende pela repetição e pela emoção. Faça isso por 21 dias. Simples, mas poderoso. Você vai perceber que vai começar a tomar decisões diferentes. Vai dizer não ao que te afasta da prosperidade.
Vai começar a ver possibilidades onde antes só via limites. E tudo isso porque você decidiu começar de dentro. Seu primeiro milhão não está lá fora, está escondido atrás da imagem que você tem de si mesmo. Muda a imagem, e o reflexo no espelho e na sua conta bancária nunca mais será o mesmo. As pessoas dizem que querem ser ricas, mas quando você pergunta quanto exatamente, elas ficam na dúvida, murmuram, desviam o olhar. Isso acontece porque a maioria tem um desejo vago, quer melhorar de vida, ter mais conforto, ficar bem financeiramente, mas não sabe o que isso significa de forma clara, específica, sentida, e é por isso que nada acontece. O universo não responde à confusão, mas à clareza acompanhada de emoção. Quando comecei a mudar minha vida, eu tinha uma ideia fixa na cabeça. Eu queria ganhar $100.000. Não era um número aleatório. Eu visualizava aquilo todo dia. Sentia como uma verdade inquestionável. Me via assinando cheques, contando dinheiro, andando de cabeça erguida. E mesmo sem experiência, sem formação, eu consegui. Não foi mágica, foi intenção. Um desejo intenso com clareza absoluta. O que te move hoje? Você sabe exatamente quanto quer ganhar esse ano? Sabe onde quer morar? O que quer vestir? Com quem quer conviver? O que quer sentir ao acordar? Se você não tem essas respostas, está tentando dirigir sem volante nem GPS, querendo chegar a um lugar que você nem sabe qual é. Como dizia Napoleon Hill, um desejo fraco traz resultados fracos, assim como uma pequena chama produz pouco calor. Você precisa alimentar esse desejo até ele te consumir. Ele precisa ser maior que o medo, maior que a dúvida, maior que aquela vozinha que diz que não vai dar certo. As pessoas temem desejar muito porque foram ensinadas que desejar é ganância, que querer dinheiro é errado, que o certo é ser humilde e agradecer pelo que já tem. Mas isso não é humildade, é condicionamento. A verdadeira gratidão não paralisa, ela expande. Você pode ser grato pelo que tem e ainda assim desejar muito mais. Isso é evolução. Quero te contar algo que pouca gente sabe. Todos os dias antes de dormir, eu escrevia meus objetivos com detalhes, um a um. E não era só escrever. Eu visualizava, sentia, acreditava. Me colocava mentalmente naquele cenário. A ciência chama isso de ensaio mental. E estudos da Cleveland Clinic comprovaram que o cérebro não diferencia uma experiência real de uma vividamente imaginada. Isso significa que, quando você pratica a visualização com intensidade emocional, você está literalmente treinando seu cérebro para atrair aquela realidade. Quer um exercício simples, mas poderoso? Pega um caderno e escreve: estou tão feliz e grato agora que ganho X reais por mês fazendo o que amo, em total liberdade e prosperidade. Substitui X por um valor exato. Sente isso, fecha os olhos e imagina como seria abrir sua conta e ver aquele valor. Imagina o que você compraria, como você viveria, como você andaria na rua. Faça isso todo dia. Você vai ver como sua mente vai começar a mudar. E quando a mente muda, as ações mudam. E quando as ações mudam, os resultados aparecem. Vi isso acontecer com tantas pessoas na minha trajetória. Uma delas foi o Jim Carrey. Ele escreveu um cheque para si mesmo no valor de $10 milhões por serviços de atuação prestados. Colocou uma data no futuro e carregava esse cheque na carteira. Anos depois, recebeu exatamente esse valor por um dos seus filmes. Coincidência? Ou uma mente que sabia onde queria chegar? O problema é que a maioria não acredita que isso pode funcionar para eles. Pensam: isso funciona para quem já é famoso, já tem dinheiro, já tem sorte. Mas eu pergunto, e se eles chegaram lá exatamente porque começaram com esse tipo de clareza? E se você está adiando o seu sucesso porque ainda espera que o mundo te prove algo, em vez de você provar ao mundo quem você é? Não caia na armadilha de viver na inércia, de aceitar o que vier, de seguir no automático, de repetir ciclos só porque é o que tem para hoje. Você pode sobreviver assim, mas nunca vai prosperar. Seu primeiro milhão começa com uma decisão, mas não qualquer decisão. Uma decisão alimentada por um desejo ardente, sustentada por clareza,
e impulsionada por fé. Desejo sem ação é fantasia. Clareza sem emoção é planejamento frio. Fé sem propósito é religiosidade vazia. Mas quando você une desejo, clareza e fé, você se torna imparável. E o universo, por mais improvável que pareça, começa a se reorganizar para responder a essa vibração, porque você não recebe o que quer, recebe o que você é. E quando você se torna alguém que sabe o que quer, sente o que quer e age como se já fosse real, a realidade não tem escolha, ela precisa obedecer. Existe uma crença silenciosa, quase invisível, que foi plantada em você desde cedo. A ideia de que para ter mais dinheiro, você precisa trabalhar mais, e mais, e mais. Como se a única forma de prosperar fosse pelo esforço físico, pela exaustão, pelo cansaço que machuca corpo, mente e alma. Mas essa é uma das maiores mentiras já contadas, e eu posso provar, porque a verdade é, você não ganha dinheiro, você o atrai. Quando entendi isso pela primeira vez, pareceu absurdo. Eu mesmo já tinha limpado o chão de fábrica, trocado pneu, lavado carro. Trabalhava duro, mas continuava sem recursos. O que eu não percebia era que o dinheiro não obedece à força, mas à frequência. O dinheiro vai até quem está em sintonia com ele, com ideias, emoções e decisões que criam espaço para ele chegar. Veja, você pode trabalhar o dia inteiro, 7 dias por semana, mas se estiver vibrando em escassez, ansiedade e dúvida, seu resultado sempre será limitado, porque sua vibração determina o que você atrai. Isso não é misticismo, é ciência. O Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, conduziu pesquisas que mostram que seu coração e seu cérebro emitem campos eletromagnéticos capazes de influenciar não só seu corpo, mas também o ambiente ao seu redor. E esses campos são diretamente afetados pelas emoções que você sente. Em outras palavras, seu estado emocional cria seu campo de atração. E é esse campo que define o que entra ou não na sua vida. Conheci um jovem em um dos meus treinamentos que vivia numa luta constante. Trabalhava em 3 turnos diferentes. Não via a família, vivia doente e mal conseguia pagar o aluguel. Quando ele ouviu de mim que talvez precisasse parar, sim, parar, para começar a prosperar, ele riu. Achou uma loucura. Mas eu pedi que ele fizesse um experimento. Durante uma semana, em vez de procurar mais horas extras, ele iria se concentrar em elevar sua frequência. Acordar mais cedo, meditar, visualizar os resultados que queria, escrever seus objetivos, agir com confiança mesmo sem ver ainda os resultados. E ele fez. 2 semanas depois, recebeu uma proposta de parceria de um amigo com quem não falava há anos. Um projeto que, em menos de 6 meses, gerou o dobro do que ele ganhava com todos aqueles empregos juntos. Por quê? Porque ele parou de vibrar como quem precisa correr atrás e começou a vibrar como quem está pronto para receber. Esse é o ponto. Enquanto você estiver agindo com desespero, urgência, medo de faltar, está mandando uma mensagem clara para o universo. Eu não tenho. E tudo o que vai atrair é mais disso. Falta, escassez, urgência. Mas quando começa a agir como alguém que já é próspero, com serenidade, presença, confiança, você está dizendo, eu tenho. E o universo responde. Experimentei isso pessoalmente quando fui chamado para uma palestra fora do Canadá. Nunca tinha ido aos Estados Unidos para falar em público. Não tinha contatos, nem reputação internacional, nem roupa adequada para aquilo. Mas eu estava vibrando em confiança. Já me via ali. E as conexões certas simplesmente apareceram. Uma oportunidade puxou a outra. Pessoas que eu nunca tinha visto me indicavam. E tudo aconteceu como se tivesse sido orquestrado. Não porque eu forcei, mas porque eu permiti. E é exatamente isso que você precisa entender agora. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais você bloqueia o fluxo. Para por um momento e pense. Já sentiu que quanto mais você tenta ganhar dinheiro, mais ele escapa? Já percebeu que quando você está relaxado, confiante, em paz, as coisas fluem com facilidade? Isso não é coincidência, é frequência. A Harvard Medical School afirma que pessoas com estados emocionais positivos
apresentam melhor desempenho em tarefas cognitivas, mais clareza mental e maior capacidade de tomar decisões acertadas. Ou seja, não é só que você atrai mais oportunidades, você identifica e aproveita melhor as que aparecem. Seu cérebro, literalmente, funciona melhor quando você está alinhado emocionalmente. Então, aqui vai uma chave prática. Antes de tentar ganhar mais dinheiro, trabalhe para elevar sua frequência. Ponha uma música que te inspire. Visualize seu objetivo realizado. Faça uma caminhada sentindo gratidão pelo que ainda nem chegou. Alimente a sensação do já é meu, porque essa sensação é o ímã que traz aquilo para você. E se você duvida que isso funcione, olha ao redor. Quantas pessoas você conhece que trabalham duro o tempo todo, mas continuam na escassez? E quantas outras, talvez até menos esforçadas, parecem ter a vida fluindo, com dinheiro chegando, oportunidades surgindo e sucesso aumentando? A diferença entre elas não é o que elas fazem, é quem elas são enquanto fazem. Porque, no fim das contas, o dinheiro não vai até quem luta mais, vai até quem vibra certo. Há algo que raramente é dito, mas que está sabotando milhões de pessoas todos os dias: o medo de prosperar. Sim, medo de ter sucesso, medo de ganhar dinheiro, medo de subir na vida. Parece contraditório, né? A maioria diz que quer vencer, que quer ser rica, mas no fundo, num lugar silencioso do subconsciente, existe uma resistência, e ela é mais comum e destrutiva do que você imagina. Esse medo não se apresenta como pânico. Ele é sutil, aparece na forma de autossabotagem, de procrastinação, de desculpas, de decisões que, por mais que pareçam racionais, te afastam de onde você realmente quer chegar. Quantas vezes você teve uma boa ideia, mas nunca colocou em prática? Quantas oportunidades você já recusou alegando que não era o momento, não estava pronto ou não era para você? Sabe o que está por trás disso? A crença silenciosa de que, se você prosperar, algo ruim pode acontecer. Que você pode ser rejeitado, invejado, criticado ou até abandonado. Isso pode ter vindo da infância. Talvez você tenha visto seus pais lutando com dinheiro, associando riqueza à arrogância ou relacionando dinheiro à separação, brigas, sofrimento. E então, sem perceber, você desenvolveu a ideia de que é mais seguro manter-se onde está. É mais seguro ser mediano, ser invisível, ser aceitável aos olhos dos outros. E aí, mesmo desejando uma vida melhor, você pisa no freio toda vez que começa a acelerar. É como tentar dirigir com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O carro engasga, esquenta, trava. Você sente isso na pele, não sente? Aquela sensação de estar tentando, mas sempre parece que algo te segura, que algo te impede de avançar. Esse algo é interno, e até que você enfrente isso, nenhum plano, nenhuma estratégia, nenhum esforço externo será suficiente. Lembro claramente de um momento em que fui convidado para falar numa conferência internacional, ao lado de nomes que eu admirava profundamente. Era uma honra, um marco, mas naquela semana comecei a sentir uma inquietação estranha, insônia, dores de cabeça, dúvidas sobre meu conteúdo. Me peguei pensando: e se eu não estiver à altura? E se falarem que eu não mereço estar ali? Veja bem, eu já tinha anos de experiência, já tinha mudado vidas, já tinha feito palestras maiores, mas lá estava eu, travado, questionando o meu próprio valor. Por quê? Porque aquela nova oportunidade estava me levando a um nível que subconscientemente eu ainda não me permitia. E essa é a armadilha. O sucesso vai te expor, vai te colocar em lugares maiores, diante de pessoas mais exigentes, sob expectativas maiores. E se você não se sente digno disso, vai começar a sabotar o próprio crescimento, vai se atrasar, esquecer compromissos, errar coisas básicas, inventar desculpas. Tudo isso com um único propósito: voltar para a zona de conforto da mediocridade, a zona onde ninguém espera nada de você, onde ninguém te julga e onde você nunca prospera. Você pode achar que isso não acontece com você, mas pense,
Quando você começa a ter resultados melhores, você se sente desconfortável. Quando você recebe elogios, você tende a rejeitá-los. Quando sobra dinheiro, você sente vontade de gastar tudo para aproveitar a vida. Tudo isso são sintomas do medo de prosperar. Robin Williams é um exemplo trágico disso. Um dos maiores humoristas de todos os tempos, multimilionário, adorado por milhões. Mas por dentro, ele carregava um vazio tão profundo que nem o sucesso, nem o dinheiro, nem os aplausos conseguiram preencher. Ele não se via como merecedor, e esse conflito interno acabou consumindo tudo de mais valioso que ele tinha: a própria vida. A dor de não se sentir suficiente, mesmo tendo tudo o que o mundo considera sucesso. Isso mostra que a verdadeira prosperidade começa de dentro. Não adianta ter dinheiro se você ainda carrega dentro de si a culpa por tê-lo, a vergonha por tê-lo, o medo de perdê-lo. Se você quer romper com esse ciclo, precisa encarar esse medo de frente. Precisa fazer as pazes com a ideia de que ser próspero não te torna pior do que ninguém. Que você não vai se desconectar das pessoas que ama, não vai se perder, não vai se tornar um vendido só porque agora você pode viajar, morar melhor ou escolher com quem trabalha. Prosperar não é uma traição aos seus valores, é uma confirmação deles. E aqui vai algo prático. Começa hoje mesmo a escrever seus medos. Lista tudo o que vem à sua mente quando você pensa em ser rico. Escreva sem censura. Depois, olha para aquela lista e se pergunta: isso é verdade? Ou é só uma história que eu repeti tantas vezes que virou realidade? Você vai se surpreender com a quantidade de mentiras que vem guiando sua vida. E lembre-se, você não foi feito para viver se escondendo da sua própria luz. Você nasceu para brilhar e o mundo precisa da sua luz acesa. Por muito tempo, nos ensinaram que prosperar era uma questão de quantidade, que quem trabalha mais ganha mais, que quem acorda mais cedo se mata de estudar, corre, se sacrifica tudo, no fim vence. Mas a realidade que eu vi em mim e em milhares de pessoas ao redor do mundo prova que isso não é verdade. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor, com consciência, com intenção alinhada. Você não precisa se esgotar, precisa agir com direção, com energia limpa, com a mente no lugar certo. Já vi pessoas ocupadas o tempo todo, mas estagnadas, produzindo sem parar, mas girando em círculos. Por quê? Porque elas não estavam conectadas com o que faziam. Não havia clareza nem propósito. A ação era movida pelo medo. Medo de faltar, medo de fracassar, medo de decepcionar. A ansiedade, mesmo que impulsione momentaneamente, inevitavelmente cobra seu preço, esgota, exaure e limita. Recordo uma aluna em meus cursos, professora, mãe solteira, que trabalhava em 3 empregos para sustentar seus filhos. Sua rotina era exaustiva e, apesar disso, vivia endividada. Ao nos encontrarmos, ela não demonstrava interesse em princípios espirituais, vibrações ou visualizações. Queria resultados práticos, dinheiro em sua conta. Pedi que confiasse em mim por 30 dias. Ela concordou. Larga tudo e seja feliz? Não exatamente. Mas essa história de uma professora que quase quebrou de tanto trabalhar e como ela virou o jogo, mostra que a fórmula mágica não é simplesmente trabalhar mais, mas sim trabalhar certo. Ela estava atolada em 3 empregos, afogando-se em contas e preocupações com os filhos. Parecia um beco sem saída, até que entendeu. Precisava se livrar do peso da sobrecarga, focar no que realmente amava e no que a fazia sentir viva. Ela escolheu ensinar artes e o resto foi consequência. Começou a mudar a forma como se via, como se falava consigo mesma, a visualizar o sucesso, a definir metas reais, a confiar na sua intuição em vez do pavor. 3 meses, renda duplicada. 6 meses, alunos de outros países batendo a porta, aulas online abrindo um novo mundo de possibilidades. 1 ano, sábados livres e dinheiro sobrando. O milagre não foi a mágica, mas a mudança de chave. Ela trocou a sobrevivência pela prosperidade, a luta pela escolha consciente. E a pesquisa da Harvard Business Review confirma: quem ama o que faz, quem se sente realizado,
é 5 vezes mais produtivo, menos estressado e infinitamente mais feliz. Você se reconhece naquela exaustão do fim do dia, na sensação de ter feito 1000 coisas e estar exatamente no mesmo lugar? Isso não é falta de esforço, é falta de foco. Você não precisa de mais tarefas, precisa de clareza, precisa se conectar com seu propósito, com o seu porquê. A vida não é uma maratona de obrigações, é uma dança. A cada passo alinhado com seus valores, você entra num fluxo poderoso, onde a produtividade e a alegria se tornam companheiras inseparáveis. Pare por um instante. As suas ações de hoje estão te levando para onde você quer ir ou te prendendo ao passado que quer deixar para trás? Essa pergunta simples pode ser a chave da sua transformação. Sua riqueza não está no número de horas trabalhadas, mas na qualidade das suas escolhas. Não se trata de acumular, mas de alinhar coração, mente e ação. Quando você faz isso, o universo conspira a seu favor. Mas existe algo que muitas vezes ignoramos: a programação mental. Aquelas frases da infância, absorvidas na mesa familiar, na escola, na roda de amigos: dinheiro não nasce em árvore, quem nasce pobre morre pobre. Elas te limitam, criam um teto invisível para seus sonhos, um limite interno que dita quanto você acredita merecer. Sonhar com riqueza é fácil. Acreditar que é possível é o verdadeiro desafio. Eu mesmo já fui vítima disso. Quando o meu negócio começou a engrenar, me sentia como um jogador de azar, gastando sem controle, perdendo o foco. Dinheiro entrando, mas a programação da escassez me aprisionava. A chave para a prosperidade é entender que a sua mentalidade financeira se constrói muito antes da primeira nota de dinheiro que você ganha. O problema não era o dinheiro, era a minha própria imagem de mim mesmo. Você se identifica? Já sentiu aquela sensação de que tudo fluía até que do nada a maré vira? Ganha mais e gasta mais ainda? O sucesso te gera medo, culpa, vergonha. Isso não é azar, é autossabotagem. Sem uma mudança profunda, você vai ficar preso a esse ciclo vicioso ano após ano. A Universidade de Yale comprovou em seus estudos: quem cresce em um ambiente de escassez desenvolve comportamentos de curto prazo, medo de investir e uma insegurança persistente, mesmo quando a realidade já é outra. Você pode escapar da pobreza material, mas se não mudar sua mente, a pobreza mental permanece. E o pior, muitas vezes, essa prisão disfarça-se de carinho. São pessoas queridas, família, amigos, que sem maldade reforçam seus medos e limitações. Elas não desejam o seu fracasso, apenas temem ser deixadas para trás. Se você não tiver convicção, vai retroceder, com medo da solidão. Uma verdade dolorida, mas necessária. Você precisa criar espaço, mental, emocional e socialmente. Afaste-se de conversas que te diminuem, de ambientes que te aprisionam, de hábitos que te mantêm preso ao passado. Procure o crescimento em novas experiências, pessoas e pensamentos que te elevem. Faça um exercício. Por 7 dias, anote tudo o que ouvir sobre dinheiro. Identifique as frases limitantes, as crenças ultrapassadas. Substitua-as. Em vez de impossível, diga difícil por enquanto. Em vez de dinheiro não traz felicidade, diga a falta dele causa muito sofrimento. É uma reprogramação mental que exige prática, atenção, coragem. A cada crença limitadora que você rejeita, você avança em direção à liberdade. Você não é pobre, está desconectado de sua verdadeira riqueza. Você é abundante, criador da sua realidade. O que te separa da prosperidade não é o mundo exterior, mas sua programação interior. Mude sua frequência, seu ambiente, seu diálogo interno. E perceba, seus pensamentos não são palavras ao vento, mas o GPS da sua vida. Se você se repete diariamente: não sou bom com dinheiro, não consigo guardar nada, você estará criando a sua própria realidade de falta. Eu mesmo já vivi isso. Trabalhava exaustivamente, mas uma vozinha insistia: você nunca vai ser rico. Era um círculo vicioso. A Universidade da Pensilvânia comprovou:
O cérebro se adapta ao que é repetido. Se você acredita na escassez, ele vai te sabotar. Mas a boa notícia é, você pode mudar essa conversa interna. Crie afirmações positivas, frases que ressoem verdade em seu coração. Eu atraio riqueza diariamente. Eu mereço prosperar. O dinheiro flui para mim com facilidade. Leia-as de manhã e à noite, sinta a energia. No início, eu acordava apavorado com dívidas. Ao mudar meu diálogo interno, minha energia mudou. Comecei a ver soluções onde antes só via problemas. Não é mágica, é neurociência. Oprah Winfrey, Tony Robbins e a própria ciência comprovam o poder das afirmações e da neuroplasticidade. Reescreva seus caminhos neurais, reprograme seu cérebro para o sucesso. Mas lembre-se, repetição mecânica sem emoção não funciona. Visualize, sinta, acredite, pensamento, emoção e intenção trabalhando juntos. Essa é a combinação imbatível. Nos próximos 21 dias, crie suas próprias afirmações. Escreva-as, repita-as várias vezes ao dia. Preste atenção na mudança do seu diálogo interno e da sua realidade. A riqueza começa na mente, na forma como você se trata. Se você não começar a se ver como alguém merecedor, o dinheiro ficará distante. Mude sua linguagem e mudará sua vida. Comece agora. Defina com clareza o que você quer e decida que merece conquistar. Essa é a ignição que impulsiona o universo a seu favor. E este é só o começo. No próximo vídeo, vamos explorar como transformar obstáculos em oportunidades. Até lá!